Então vamos lá, a gente foi para a rua, a nossa reportagem foi para a rua e perguntou para o pessoal de casa sobre essa garantia. Eles têm muitas dúvidas, então eles querem perguntar aqui para o doutor. Então não vamos fazer nós as perguntas. Você de casa, pode perguntar. Oi, meu nome é Daniela. Eu gostaria de saber se quando um produto está na garantia, se ele pode ser substituído por outro, em qual situação? Muito bem, claro que pode ser substituído, mas tem que ser lembrado aquela regrinha do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Dentro do prazo de garantia, seja o prazo legal ou somando-se ao prazo contratual. Está ali certinho a garantia? Tá. Então você aplica o artigo 18. Identificando um problema de defeito ou informação em relação àquele produto, você deve reclamar junto à autorizada ou fornecedor responsável. Esse fornecedor tem até 30 dias no máximo para tentar reparar o problema. Não reparando o problema, aí sim você passa a ter o direito a ter o dinheiro de volta, ter o produto trocado, que é o que você perguntou, ou até mesmo ficar com o produto fazendo um pequeno acordo com o fornecedor, ele devolvendo parte da quantia paga anteriormente. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta que vem de casa. Vocês têm algum comentário a fazer, Não, gente? pode. Mais uma pergunta. Meu nome é Tomás. Qual o prazo de garantia para o carro usado? Não há diferença entre produtos novos e usados pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a primeira coisa é isso. Não é porque é usado que vai ter menos direitos. O prazo de garantia, portanto, ele é idêntico. Como é um carro, é um produto durável. Se é durável, prazo de 90 dias. Tinha que ser até maior, como é usado, né, doutor? Poderia ser maior, né? Para poder analisar. Agora tem que ter cuidado aqui nisso, porque como é carro usado, sim. Muitas vezes, e é o mais comum, você adquiriu de um outro consumidor e não de uma concessionária ou uma loja. Se for de um outro consumidor, não é relação de consumo protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, nenhuma dessas regrinhas que a gente está falando aqui vale para esse tipo de situação. É um contrato civil. Isso é uma dica normal. fantástica. Que você compra um carro de outra pessoa física, diríamos assim, você não tem esse tipo de garantia. A proteção do Código de Defesa do Consumidor de forma alguma, porque o que acontece? Fornecedor é aquele que entrega ao mercado de consumo um produto ou serviço de forma habitual, que tem a frequência de vender. Então, se eu vendo o meu carro para o Maurício, não sou fornecedor para efeitos do Código de Defesa. Nós temos uma relação de natureza civil e não uma relação consumerista do Código de Defesa do Consumidor. É diferente de você, por exemplo, ter uma outra situação. Eu tenho meu carro usado, deixei numa concessionária, o Maurício comprou chegando na concessionária. Aí tem a relação de consumo, porque ele vai entrar eventualmente contra a concessionária, não é contra o Bruno. Então aí são essas pequenas coisas que fazem toda a diferença no negócio. Se o carro usado também tiver a chamada garantia contratual, que é aquela dada pelo fornecedor de forma voluntária, vai se somar o prazo da contratual à legal. Então, por exemplo, se tiver um contrato com um prazo de 1 ano de garantia, são 90 dias do produto durável, 1 ano e 90 dias. Então é depois de 90 dias, porque tem gente que acontece o seguinte, doutor, a gente sabe muito bem disso. Não, mas passou-se 1 ano, então você não tem garantia. Mas se for 1 ano e 80 dias, você ainda tem 10 dias de garantia, porque os 90 dias é independente de 1 ano. Sim, e o prazo que corre primeiro sempre é o prazo legal dos 90 dias. Ótimo. Agora, nesses 90 dias aconteceu algum reparo e aí voltou para o consumidor o carro, ou o violão, enfim. Vamos falar do carro. Voltou. Violão é ótimo. Violão é ótimo. Já tivemos esse exemplo. Já tivemos aqui uma participante aqui ligou falando sobre violão. Então vamos falar do carro para a gente ser mais criativo. Daí voltou o carro arrumado, tudo certinho. Tem mais 90 dias ou não? Não, o caso é o seguinte, são prazos diferentes. Um é o prazo da garantia, ou seja, exatamente o prazo de 90 dias nós estamos falando para produto durável e 30 dias para produto não durável, fora a garantia contratual. O outro prazo é o prazo de 30 dias que o fornecedor tem para tentar reparar o problema, certo? Então, o que acontece? No seu exemplo, eu levei para autorizada a reparar o veículo. Depois de 17 dias, falou, não, está reparado, pode pegar aqui o carro. Chega em casa, está com o mesmo defeito. Acabou. No momento que devolveu o carro para você, mesmo antes dos 30 dias, ela está renunciando aos outros 13 dias que faltavam para fechar os 30. Então, nesse caso, você já vai para o artigo 18 direto, ou seja, troca o carro por outro em perfeitas condições de uso, ter o dinheiro de volta ou até fazer um acordo com o fornecedor, se for o caso. Sim. Muito bom. Doutor Bruno, eu fiquei pensando assim, às vezes a pessoa fica na dúvida, ela compra um produto e vendo um vício no produto, qualquer que seja, ela fala, será que eu ligo para o saque, fabricante, se eu vou aonde eu comprei,
ao comerciante, qual que deve ser a primeira postura que ela deve tomar? Tem que ser junto ao saque, tem que ser autorizada. O comerciante Da não é embalagem, responsável pelo defeito encontrado no produto. A não ser que você não saiba quem é o fabricante daquele produto, por exemplo, você compra a granel no supermercado, um produto qualquer, você não tem um atendimento direto ao consumidor no local de venda daquele produto, por exemplo, você comprou em Belo Horizonte não tem nenhuma autorizada. Até mesmo esses dias, semana passada eu peguei um táxi, e o taxista assistiu a gente aqui na Rede Super, comentou, né? Então Grande parabéns a abraço, vocês aí pela taxista. audiência. Legal. Né? E aí ele me fez a pergunta, exatamente, ele comprou um produto pela internet, comprou um produto numa loja em Contagem, e esse produto não tinha autorizada nem em Contagem nem em Belo Horizonte, quer dizer, não tem na grande BH. Então esse é um exemplo típico, aí a loja é responsável, porque não tem essa autorizada aqui na região. Ou então, quando o problema é de armazenamento do produto por conta do comerciante, a gente até já debateu isso aqui outras vezes. Fora isso, é o saque autorizado que é responsável por atender, pela acolhida desse consumidor. Bruno, algo que eu acho muito importante a gente ressaltar, a gente fala muito sobre produtos, mas eu quero te expor uma situação para exemplificar mesmo sobre a garantia do bom atendimento. Por exemplo, uma pessoa vai a uma loja e adquire o produto ou não, de repente uma loja de roupas, por exemplo. Ela é mal atendida ou de alguma forma ela é violada. Eu escutei há pouco tempo o exemplo de uma mãe que foi com a sua filha à loja e a filhinha estava passando mal e teve uma indisposição ali. E a vendedora ficou muito brava porque ela acabou vomitando no chão e fez a mãe limpar. Nesse caso, cabe também um processo, uma medida de, olha, eu não aceito isso, eu tenho garantia e direito de ser bem tratado em qualquer estabelecimento? Sim, não só a questão do Código de Defesa do Consumidor, mas o direito em si, né, uma boa relação com o consumidor, respeito a esse consumidor, ao trato do dia a dia, pode sim, se houver quebra disso, gerar eventuais danos morais ou até mesmo materiais, conforme for a situação. Agora, a gente sempre lembra que numa situação de dano, você tem dois requisitos básicos. O nexo causal, ou seja, comprovar que a sua argumentação se liga ao fato que você realmente está argumentando. Por exemplo, eu fui ofendido na loja, então tem como comprovar que você foi ofendido na loja? Sim. E a segunda é a existência real do dano. Tem que comprovar que de fato houve o dano, moral ou material. Sim. Comprovando essas duas situações, mesmo que não seja uma relação de consumo, uma relação civil, qualquer, trabalhista, pode ser testemunhal, tal, o que for, não tem problema nenhum. Pode entrar assim discutindo a questão. Muito bom, nós temos mais perguntas do pessoal que estava nas ruas. Por favor, mais uma pergunta. Olá, meu nome é Luiz Eduardo. Gostaria de saber a diferença entre garantia legal e garantia contratual. A garantia legal é aquela que está prevista em lei. No caso, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 26, coloca a garantia legal para produtos ou serviços duráveis e produtos e serviços não duráveis. Os não duráveis é um prazo de 30 dias, duráveis é um prazo de 90 dias. A contratual já é aquela conferida por termo escrito, ou seja, o fornecedor a concebe se assim desejar, não é obrigatório ter a contratual. Agora, de qualquer forma, se ela for conferida ao consumidor, ela irá se somar à garantia legal segundo o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? Garantia legal sempre existe. Não adianta o cara falar que não tem garantia, que a legal sempre existe. O que pode existir é um somatório a ela, que é a chamada garantia contratual. Muito bom. Mais uma pergunta. Oi, meu nome é Alexandre. Eu gostaria de saber se peças de mostruário também têm garantia. Peças de mostruário também pergunta, né? tem garantia. O de brechó tem garantia. Porque às vezes as pessoas falam que não tem garantia, né? Não tem. O que, na verdade, é o seguinte, o fornecedor, ele pode falar assim, nós não trocamos a peça. Isso ele está no direito, porque realmente a troca do produto que não tem defeito ou problema de informação, não existe esse direito. As pessoas acham, não, eu tenho direito de trocar, não existe esse direito. Eu já vi gente falar, nós não vendemos, mas se você quiser comprar é sem garantia. Isso é legal? Você entendeu? Tipo, o que acontece? Já aconteceu comigo. Tinha aquele perfume, só tinha tem aquele. Garantia, tem falou, garantia. A gente não vende, mas se eu vender para você sem garantia, eu pensei, pô, tem garantia. Deixa eu cheirar o perfume, tá bom, não precisa tem garantia. Tem garantia. Tem que ter a garantia. Continua, por lei tem. Sempre tem. Se falar que não tem, ainda tem a legal.
O que não vai ter, talvez, a contratual. Aí tudo bem, aí ele pode abrir mão. Então, o que acontece? O fornecedor que vender um produto no mostruário ou no brechó, um produto usado, o que eu oriento? Coloque ou no contrato ou atrás mesmo da nota fiscal do consumidor, descreva as condições do produto. Até se está com leves defeitos, leve arranhado, para que evite que um consumidor de má fé, tá vendo? Estou falando do outro lado da moeda, né? O consumidor de má fé reclame contra aquele fornecedor.